Olá pessoal, aqui professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos fazer exercício para encontrar os pontos de máximo, de mínimo e de inflexão de uma função e fazer o seu gráfico, dando continuidade aos exercícios da aula passada. Então, exercício 2. Dada a função f de x igual a menos x3 mais 3x2 mais 2, determine os pontos de máximo, de mínimo e de inflexão, se houverem. E determinar também os intervalos onde cresce e decresce. No final, usa os resultados para fazer o gráfico da função. Tá? Então, é um exercício bem completo, né? Conforme o exercício da aula passada. Então, nós vamos começar derivando sempre a função para calcular os pontos críticos. Né? Então, a derivada aqui vai dar menos 3x2, né? E mais aqui mais 6x. Derivada de 2 é zero. Como ela é um polinômio, né? Ela existe em todo que é dentro do domínio, né? Qualquer real aqui, qualquer número que eu colocar, a derivada existe. Então, o ponto crítico onde a derivada não existe, esse ponto crítico não existe. Tá? Agora, eu posso achar onde a derivada é zero. Então, eu vou igualar a zero e vou achar o ponto crítico onde a derivada é zero. Então, igualando a zero, vai dar uma equação de segundo grau incompleto. Vamos colocar o x em evidência, que vai ficar menos 3x mais 6, né? Igual a zero. Tá? E aí, aqui, como no exercício anterior, né? Tiro daqui que x é zero e igualo o parênteses a zero. Né? Sempre a gente iguala os dois fatores a zero. Então, menos 3x mais 6 igual a zero. E daqui x é 2, né? Se eu isolar aqui, vai passar o 3x, fica 6 igual a 3x, e x é 6 dividido por 3, que é 2. Então, nós temos dois pontos críticos, que é o 0 e 2. Tá? Então, vamos usar o teste da derivada primeira, né? Que eu acho sempre um teste mais completo, né? Para calcular com tudo isso aqui com esse teste. Então, vamos marcar os pontos críticos ali, o 0 e o 2. Ali a derivada é 0. Eu sempre gosto de fazer esse esqueminha aqui, né? Tá? E aí o que a gente vai? Vamos pegar valores próximos dos pontos críticos. Porque lembra que o ponto máximo e mínimo local, né, o relativo, é o ponto máximo, é o ponto maior ou ponto menor em relação aos pontos próximos dele. Por isso que a gente diz que a gente vai pegar próximo, ponto próximo. Então vou pegar o menos 1, 1 e o 3. Tá? O menos 1 aqui que está à esquerda do 0, o 1 que já está entre os 2 e o 3. Claro, poderia pensar assim próximo, não, 0,1. Mas não há necessidade de pegar o 0,1, porque qualquer ponto que eu pegar aqui entre o 0 e o 2 vai funcionar como se eu pegasse o 1. E o 1 é mais fácil de calcular. A mesma coisa aqui à esquerda, né? O menos 1 é mais fácil de calcular. Tá? Então, nós vamos substituir esses valores na derivada para ver o sinal. Então, f' de menos 1. Ó. É menos 3 vezes menos 1 ao quadrado, mais 6 vezes menos 1. Aqui, menos 1 ao quadrado é 1. 1 vezes menos 3 é menos 3. E 6 vezes menos 1 é menos 6. E menos 3 com menos 6 dá menos 9. Como a derivada não é negativa, ela é decrescente. Então, nesse trecho aqui, ela é decrescente, de menos infinito a zero. Veja que eu já estou determinando os intervalos, ó, onde cresce e decresce. Agora, eu vou substituir o 1. Ó. Tá? F' de 1 fica menos 3 vezes 1 ao quadrado, mais 6 vezes 1. Aqui vai dar 1 vezes 3 dá menos 3 mais 6 dá mais 3. Ela é crescente, então aqui de 0 a 2 ela é crescente. Agora vamos pegar o 3. Ó. F' de 3, menos 3 vezes 3 ao quadrado, mais 6 vezes 3. 3 ao quadrado é 9, vezes menos 3 dá menos 27. E 6 vezes 3, 18. Menos 27 mais 18 dá menos 9. Então ela é decrescente aqui. Tá? Então de 2 a mais infinito ela é decrescente. Certo? Então com isso, ó, nós temos aqui a função é crescente no intervalo de 0 a 2. Ó, de 0 a 2 é crescente. E decrescente no intervalo de menos infinito até 0, unido com o intervalo lá de 2 a mais infinito. Tá? Então já respondemos, né, essa parte do exercício. E com isso a gente já descobre aqui ó, onde tem máximo e mínimo. Veja que no 0 eu vou ter ponto mínimo. Porque o que acontece? Antes do 0 a função vem decrescendo e depois do 0 ela cresce. Então aqui eu tenho mínimo. E no 2 a gente tem máximo. Por quê? Porque antes do 2 a função cresce e depois decresce. Então, ó, mínimo tem ponto máximo em x igual a 2, ó, né? Porque ela cresce e depois decresce. Logo, vai ser o ponto máximo 2, 6. Como é que eu achei? Pego o 2 e substitui na função. Ó. Tá aqui, ó. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3, 12. 12 mais 2 dá 14. E aqui 2 na terceira é 8, com menos fica menos 8. Então, menos 8 mais 14 vai dar 6. Tá?
E em x igual a zero, aqui eu tenho ponto mínimo. Tá? Como é que eu acho? Substitui o zero lá, ó, que vai dar zero, aqui do zero vai sobrar o 2. Então 0, 2 é ponto mínimo. Tá? Já resolvemos isso. Agora vamos achar o ponto de inflexão para depois fazer o gráfico. E a inflexão a gente usa a derivada segunda. Né? Tá? Então cálculo dos pontos de inflexão. Então eu vou achar a derivada segunda, ó, vou derivar ali, vai ficar menos 6x mais 6. E vou igualar a zero, porque no ponto de inflexão a função muda de concavidade. Tá? E a derivada segunda muda de sinal no ponto de inflexão. E onde muda sinal é no zero, né? É no neutro, na origem. Então, igualando a zero, né, vai ficar x igual a 1. Né? Se eu passar o menos 6x, vai ficar 6 igual a 6x e 6 dividido por 6 é 1. Então, em x igual a 1, a gente tem um provável ponto de inflexão. Então, vamos fazer um esquema aqui, ó. No 1 e vamos ver o que acontece antes do 1 e depois do 1. Vamos ver qual é a concavidade à esquerda do 1 e a concavidade à direita, né, pelo sinal da derivada segunda. Tá? A gente sabe que se a derivada segunda é positiva, a concavidade é para cima, se é negativa é para baixo. Então vamos substituir na derivada segunda primeiro zero, ali ó, menos 6 vezes 0 mais 6 vai dar 6 positivo, e tem a concavidade para cima aqui, ó. Tá? Aqui tem concavidade para cima. E agora substituindo 2, ó, f duas linhas de 2, menos 6 vezes 2 dá menos 12, mais 6 menos 6, negativo, então tem concavidade para baixo. Então veja, tinha concavidade para cima até chegar no 1 e depois para baixo. Então 1 realmente é ponto de inflexão. Então o ponto de inflexão tem coordenadas 1, 4. Substitui 1 lá em cima, ó. Aqui vai dar 1 da terceira é 1, com menos fica menos 1. 3 vezes 1, 3. 3 menos 1 dá 2, mais 2, 4. Então 1, 4 é o ponto de inflexão. Tá? Agora vamos para o gráfico. Ó. Tá? Essa é a função, menos x3 mais 3x2 mais 2. Tá? Aqui está o gráfico, mas como eu disse antes, né, na prática, o gráfico é a última coisa que a gente faz, essa curva. A gente primeiro vai marcar os pontos. Aqui o ponto máximo, ponto, né, 2,6 aqui, ó, ponto 2,6. O ponto mínimo, que é o 0,2 aqui. Tá? O ponto de inflexão, né, que é 1,4 aqui, ó, ponto de inflexão. Então, marcando esses 3 pontos, e aí sabendo onde ela é crescente e decrescente, ó, tá? Ela é crescente de 0 a 2, ó, de 0, tá? Aqui do 0 até o 2, aqui até esse ponto ela cresce, ó, então eu vou fazer uma curva crescendo. Tá? E de menos infinito a 0 ela decresce, lá de menos infinito até aqui, então ela vem lá de cima decrescendo, ó. Tá? E de 2 a mais infinito ela também decresce. Ó. De 2 aqui em diante ela decresce. Mas agora tem que cuidar com a concavidade. Ó. Quando a gente faz essa curvinha aqui, ó, tem que ver que aqui é a ponto de inflexão. Então aqui ela tem concavidade para cima, assim, ó, e depois concavidade para baixo. Tá? De acordo com o que a gente analisou lá. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe o seu comentário. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade, né, à lista de exercícios.